Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre esses 3 quadrinhos da editora Draco. O primeiro deles é Despacho, o segundo é Devorados e o terceiro é A Teia Escarlate. Todos eles têm o seu toque de terror no meio da história. O único que é mais puxado pra fantasia mesmo é Devorados, mas ainda assim também tem umas partezinhas mais sombrias. Eu recebi os 3 de parceria com a editora Draco e caso você tenha interesse em comprar um deles, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição e comprando por esse link você ajuda muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos começar. Começando por Despacho, aqui nós vamos ter uma coletânea de histórias, todas de terror, ou que possuem ao menos algum elemento de terror no meio, algumas mais carregadas e pesadas e outras um pouquinho mais leve, mas todas ali no mesmo estilo. São 8 histórias no total e essa aqui é a única das HQs que é uma coletânea, os outros são histórias únicas. Muitas histórias aqui envolvem demônios, vingança e sentimentos grotescos e profundos do ser humano. Muitas cenas também puxam muito pro lado religioso, o que não me agrada tanto, mas pode agradar algumas pessoas. E quando eu digo religioso, não é uma história religiosa, é uma história que envolve religião, mas puxando pro terror. E esse não é exatamente o foco, mas é um elemento bem marcante que pode impactar vários personagens. E lembrando também que quando eu digo religião, isso não é sinônimo de cristianismo, porque ainda hoje muita gente acha isso. Eu não consigo falar muito sobre cada uma das histórias, porque elas são bem curtinhas, e uma simples sinopse já pode entregar mais do que deve. Mas aqui nós vamos ter demônios, pactos, lobisomens e várias outras coisas. É tudo bem variado e diferente, inclusive algumas histórias puxam um pouco pro lado mais cômico. Por exemplo, tem uma história aqui que é narrada por 2 ETs chamados Varginha e Bilu. Só pra vocês terem uma ideia. Mas é uma HQ bem legal pra quem gosta do gênero de terror. A arte também tá muito bonita, ela é toda em preto e branco. E todo fim de história vai ter uma ilustração com um trecho ou uma frase falando sobre despacho e os seus vários significados. E como cada história possui um roteirista e um ilustrador diferente, vocês podem encontrar algumas diferenças entre a arte de cada uma delas, mas é tudo muito legal. Indo para Devorados, aqui nós vamos conhecer um homem chamado Duran Draconian, que vem de uma família que acabou perdendo seu status ao longo do tempo e quer muito recuperar a honra de sua linhagem. Por conta disso, ele decide participar de um ritual bem perigoso e complicado que pode colocar a sua vida em risco, mesmo tendo uma esposa grávida em casa. Esse ritual funciona como um teste para se tornar um dragoneiro rubro, que seria como um militar participante do exército do local, e é formado por homens que montam vipeiras, que na história são esses seres aqui. Eu sinceramente não sei se tem alguma outra mitologia que chama esses seres de vipeiras, eu pesquisei e não achei, mas enfim. É como se fossem dragões. E durante este ritual, Duran Draconian terá que criar um elo com um desses seres, o que é um dos motivos para tornar esse teste muito perigoso. E toda essa sua determinação em alcançar o seu objetivo tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Essa HQ, como eu disse no início, é bem mais puxada para fantasia, tem uns pontos mais sombrios, mas é muito mais puxada para fantasia do que para terror, pelo menos na minha opinião. Eu gostei da história, ela foi bem divertida e diferente, mas eu achei que faltou um pouco de ambientação, principalmente no início, por se tratar de uma história com um povo completamente diferente do nosso, com costumes diferentes e uma terra diferente. Pra mim, as primeiras páginas foram bem confusas e demorou um pouco até eu pegar o ritmo de tudo. E também por ser bem curtinha e, até onde eu sei, um único volume, eu achei que poderia ter sido melhor explorada. Porque na hora que você realmente começa a se interessar muito pelo que está acontecendo, já está chegando no fim. O que não torna a HQ menos interessante, mas foi um ponto que me desagradou um pouco. Mas a história ainda assim é bem legal, e a arte também é muito bonita. Como vocês podem ver, ela é cheia de detalhe, também é em preto e branco. E eu achei que ficou muito bonita e combinou bastante com a história e com o ar que essa história nos traz. Por fim, nós temos aqui A Teia Escarlate. Eu queria antes de tudo pedir desculpas, porque nos vídeos que eu mostrei essa HQ, eu falei A Tela Escarlate, porque eu jurava que era A Tela Escarlate, mas eu li errado, mas enfim. Essa HQ aqui vai ser mais ou menos dividida em 3 partes. A primeira é como uma introdução, mostrando como tudo começou. A segunda vai começar a realmente desenvolver a história.
E a terceira vai mostrar a consequência dos acontecimentos das primeiras duas partes. E entre cada uma dessas nós vamos ter um interlúdio escrito em texto corrido, como vocês podem ver aqui. Esse primeiro interlúdio dura aproximadamente 4 páginas, e é legal porque esse texto costuma conectar a primeira parte à segunda, mas eu sinceramente não sei se gostei muito porque eu achei que quebra um pouco o ritmo da história. HQs e livros têm ritmos completamente diferentes e, na minha opinião, inserir um texto corrido no meio da HQ acaba cortando um pouco isso. Na minha opinião, seria mais interessante se adicionassem mais páginas da HQ e criassem essa conexão ainda em quadrinhos. Mesmo que em forma de interlúdio, algo mais resumido para poder conectar uma parte à outra, mas em quadrinhos e não texto corrido. Obviamente, esse é o estilo que escolheram para fazer a HQ e pode agradar muita gente. Foi algo que cortou um pouco o ritmo para mim, mas pode não ser para você. A história aqui é de um homem que é visitado pela morte que leva embora a sua esposa doente. E a partir de então ele começa a odiar os deuses e o seu maior desejo é poder matá-los. Até que um dia ele acaba se encontrando com uma deusa egípcia sanguinária, mas o resultado acaba sendo completamente diferente do que ele espera, e isso traz consequências grandes para ele e para muitos outros personagens da HQ. Queria avisar que tudo aqui tem muita nudez e sangue, e é tudo bem interessante. Eu infelizmente não posso contar muito por conta dos spoilers, mas eu gostei da forma como tudo se desenrola. Esse aqui é o primeiro de uma série, eu acho que os outros ainda não foram lançados, mas assim que eu souber eu vou avisando pra vocês pelas redes sociais. Em alguns pontos eu me confundi um pouco com os personagens e achei que a arte de alguns deles são bem parecidas. Mas coisa bem rápida, em poucos quadros eu voltava a saber quem era quem. Não é aquele tipo de história de terror que dá medo, ele é mais voltado pro gore, pra um lado mais explícito, com mais sangue, etc. Apesar de não ser também completamente gore, mas é um pouco mais pra esse lado. Assim como os outros, a arte dessa HQ também é em preto e branco. E eu achei bem interessante, apesar de, como eu disse, em algumas partes eu confundi um pouco alguns personagens. E é tudo muito bem construído e muito bem colocado também. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham se interessado por essas HQs também. Se gostaram, é claro, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.